O Halloween, mais conhecido aqui no Brasil como o Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas é um evento tradicional e cultural que ocorre nos países anglo-saxônicos, com especial relevância nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido, tendo como base e origem nas celebrações dos antigos povos, sendo que não existe certas referências precisas onde surgiram essas celebrações. A palavra Halloween tem origem na Igreja Católica. Vem de uma tradição contraída do dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. É um dia católico, em observância e em honra de Todos os Santos. Mas no século V d.C., na Irlanda Céltica, o verão oficialmente se concluía em 31 de outubro, e o feriado era Samhain, o Ano Novo Céltico. Alguns bruxos acreditam que a origem desse nome vem da palavra Halloweenas, nome dado às guardiões femininas do saber oculto das terras do norte, Escandinávia. Mas alguns estudiosos dizem que a palavra Halloween surgiu da seguinte forma: o nome era na realidade uma versão encurtada de All Hallows Even, a noite de Todos os Santos, a véspera do dia de Todos os Santos. All Hallows Day. Hallows é uma palavra em inglês antiga para pessoa santa. O dia de todas as pessoas santas, apenas um outro nome para o dia de Todos os Santos. O dia em que os católicos homenageiam todos os santos. Com o tempo, as pessoas passariam a se referir à noite de Todos os Santos, All Hallows Even, como Halloween e mais tarde simplesmente Halloween. O Halloween marca o fim oficial do verão e o início do ano novo. Celebra também o final da terceira e última colheita do ano, o início do armazenamento de profissões de inverno, o início do período de retorno dos rebanhos do pasto e a renovação de suas leis. Era uma festa com vários nomes: Samhain, fim de verão, Samhain, La Samhain ou ainda Festa do Sol. Mas o que ficou mesmo foi o escocês Halloween. Uma das lendas de origem celta fala que os espíritos e todos que morreram ao longo daquele ano voltarão à procura dos corpos vivos para possuir e usar pelo próximo ano. Os celtas acreditavam ser a única chance de vida após a morte. Os celtas acreditaram em todas as leis do espaço e tempo, o que permitia que o mundo dos espíritos se misturasse como o dos vivos. Como os vivos não queriam ser possuídos na noite de 31 de outubro, apagavam todas as tochas e fogueiras de suas casas. Para que eles se tornassem frias e desagradáveis, colocavam fantasias. Ruidosamente, desfilavam em torno do bairro, sendo tão destrutivos o quanto possível, a fim de assustar os que procuravam corpos para possuir. Os romanos adotaram práticas célticas, mas no primeiro século d.C. eles a abandonaram. O Halloween foi levado para os Estados Unidos em 1840. Os imigrantes irlandeses fugiram da fome pelo qual seu país passava e passou a ser conhecido como o Dia das Bruxas. Travessuras ou gostosuras, trick or treat. A brincadeira de doces ou travessuras é originária de um costume europeu do século IX, chamado de suling, ou almejar. No dia 2 de novembro, dia de todas as almas, os cristãos iam de vila em vila pedindo soul crackers, bolos de alma, que eram feitos de pequenos quadrados de pão com groselha. Para cada bolo que ganhasse, a pessoa deveria fazer uma oração por um parente morto do doador. Acreditava-se que as almas permaneciam no limbo por um certo tempo após sua morte, e que as orações ajudavam-na a ir para o céu. A véu na abóbora provavelmente tem sua origem no folclore irlandês. Um homem chamado Jack, um alcoólatra grosseiro, em um dia 31 de outubro bebeu excessivamente, e o diabo veio levar sua alma. Desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida, e o diabo concede. Jack estava sem dinheiro para o último trago, e pede que o diabo se transforme em uma moeda. O diabo concorda. Mal vê a moeda sobre a mesa, Jack guarda-a na carteira, que tem um fecho em forma de cruz. Desesperado, o diabo implora para sair. Jack propõe um trato: libertá-lo em troca de ficar na terra por mais um ano inteiro. Sem opção, o diabo concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar seu modo de agir. Começa a tratar bem a esposa e os filhos. Vai à igreja até a caridade. Mas a mudança não dura por muito tempo não. No próximo ano, na noite de 31 de outubro, Jack estava indo para casa quando o diabo aparece. Jack, esperto como sempre,
convence o diabo a pegar uma maçã de uma árvore. O diabo aceita. Mas quando sobe no primeiro galho, Jack pega um canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco. O diabo promete partir por mais 10 anos. Sem aceitar a proposta, Jack ordena que o diabo nunca mais o aborreça. O diabo aceita, e Jack o liberta da árvore. Mas para seu azar, um ano mais tarde, Jack morre. Em seguida tenta entrar no céu, mas sua entrada é negada. Sem alternativa, vai para o inferno. Chegando lá, encontra o diabo, o qual ainda está desconfiado e se sentindo humilhado. Também não permite sua entrada, e como castigo, o diabo joga uma brasa para que Jack possa iluminar seu caminho pelo limbo. Jack põe a brasa dentro de um nabo, para que dure por mais tempo, e sai perambulando. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passa a ser conhecida como Jack O'Lantern, Jack da Lanterna. Os nabos da Irlanda eram usados como lanternas do Jack. Originalmente, quando os imigrantes vieram para a América, eles descobriram que abóboras eram muito mais abundantes que nabos. Então começaram a utilizar abóboras iluminadas com uma brasa por dentro ao invés de nabos. Por isso a tradição de se fazer criaturas em abóboras e iluminá-las por dentro com uma vela na época de Halloween. Segundo a lenda, quem presta atenção e consegue ver uma pequena luz fraca na noite 31 de outubro é porque conseguiu ver a passagem de Jack procurando uma saída do limbo em que está preso. As bruxas têm um papel importantíssimo no Halloween. Não é à toa que 31 de outubro é conhecido como o Dia das Bruxas, em português. Segundo várias lendas, as bruxas se reuniam 2 vezes por ano durante a mudança das estações, no dia 30 de abril e no dia 31 de outubro. Segundo conta-se a lenda, chegando em vassouras voadoras, as bruxas participavam de uma festa chefiada pelo próprio diabo. Elas jogavam maldições e feitiços em qualquer pessoa, transformavam-se em várias coisas e causavam todo tipo de transtorno. Disse também, para que encontrar uma bruxa é preciso colocar 2 roupas do avesso e andar de costas durante a noite de Halloween, então à meia-noite você virá uma bruxa. A crença em bruxas chegou aos Estados Unidos com os primeiros colonizadores. Lá se espalharam e misturaram-se com histórias de bruxas contadas pelos índios norte-americanos, e mais tarde com as crenças na magia negra trazida pelos escravos africanos. O gato preto é constantemente associado à bruxa, devido às lendas, as quais citam que elas podem transformar-se em gatos e também devido a crenças, as quais pregam que os gatos são na realidade espíritos de pessoas mortas. Muitas superstições estão associadas aos gatos pretos. Uma das mais conhecidas é que se um gato preto cruzar o seu caminho, você deve voltar o caminho por onde veio, pois se não fizer isso, é azar na certa. O Halloween pelo mundo. A festa de Halloween, na verdade, equivale ao Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados, e foi absorvido pela Igreja Católica para apagar os vínculos pagãos, dando origem à festa. Os países de origem hispânica comemoram o Dia dos Mortos, e não Halloween. No Oriente, a tradição é ligada às crenças populares de cada país. O Halloween no Brasil é chamado de Dia das Bruxas, e sua celebração acontece no dia 31 de outubro. Acredita-se que à passagem dessa noite, as almas saem de seus túmulos e partem pelas ruas amedrontando todos aqueles que estão por perto. O Dia das Bruxas se infiltrou em nossas comemorações de forma tímida, pois o Brasil, país que celebra coisas boas da vida, não se vê em meio à festividade aos mortos. Apesar de sua pequena influência, pode ser vista em escolas, clubes, casas noturnas e shoppings de várias cidades, mas como dito anteriormente, não adquire força expressiva, já que nem o folclore local é efetivamente comemorado. Muitos nacionalistas dão crédito à influência do imperialismo cultural americano na vinda do Halloween. Assim, alguns brasileiros localizados em São Luís do Paraitinga, estado de São Paulo, decretou o dia 31 de outubro como dia oficial do Saci Pererê, em protesto à inclusão do Halloween. A maioria das manifestações critica a posição dos brasileiros em importar a cultura americana, já que o país tem grande diversidade folclórica, mas não é aproveitada e comemorada. Apesar de todo o reforço da empresa em destacar essa festividade norte-americana, os brasileiros não costumam festejar a data. É uma festa celebrada por poucos.
No Rio de Janeiro, as manifestações são caracterizadas por placas espalhadas pela cidade, pondo tal prática e ainda impedindo ao retorno das considerações brasileiras, isso é, dando valor e importância às crenças nascidas do país, deixando manifestar o patriotismo dentro de nossa cultura. Mesmo dessa forma, as festas de Halloween no Brasil têm se tornado comuns, principalmente entre o público jovem, os quais se reúnem em clubes privados ou mesmo em salões particulares, promovendo festas à fantasia com motivos de horror, objetivando comemorar a data considerada como o Dia das Bruxas. Devido à realização dessas festas, o comércio de fantasias e motivos voltados a monstros e bruxas tem tido um aumento expressivo no mês de outubro de cada ano. Desde 1800, quando os imigrantes irlandeses e escoceses levaram as suas festividades de Halloween para a América do Norte, a festa tem se desenvolvido consideravelmente. A conexão da festa com o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados ficou praticamente deixado de lado, e muitas novas tradições seculares se desenvolveram. Para as crianças, fantasiar-se e sair pelas casas fazendo a famosa brincadeira do travessuras ou gostosuras ainda é o maior evento. A maioria das famílias nos Estados Unidos e no Canadá participam, até mesmo porque não querem correr o risco de pequenos vandalismos. Muitos adultos se fantasiam e participam com seus filhos de festas, fantasias e concursos. Outras atividades de Halloween ocorrem durante o mês todo de outubro. Essas tradições preservam o espírito e a alegria de Samhain, diante dos pensamentos assustadores de morte e do sobrenatural. Os americanos acrescentaram filmes de terror, casas assombradas comunitárias, histórias de fantasmas e quadros espiritualistas. Cartões de decoração também fazem parte do Halloween. A festa só perde para o Natal no faturamento total do comércio. Um outro costume comum do Halloween é recolher o dinheiro para a Unicef, site em inglês, em vez de doces. Esse costume começou em 1950 no estado da Filadélfia. Quando a turma de uma escola dominical teve a ideia de recolher dinheiro para as crianças necessitadas de brincar de travessuras ou gostosuras. Eles enviaram dinheiro e conseguiram cerca de $17 para a Unicef, que foi inspirada pela ideia que começou um programa de travessuras ou gostosuras em 1955. Na Espanha, a tradição de comemorar o Halloween ainda é recente, chegando praticamente por volta do ano 2000. O marketing feito sobre a sociedade americana cuidou de universalizar a festa para proporcionar benefícios econômicos em vários setores, como parques temáticos, livros, cinema e até na gastronomia. Na Espanha, as escolas enfeitam o pátio com abóboras e as crianças se fantasiam de muertos viventes, que são os mortos-vivos, além de bruxas e fantasmas. Assim como nos Estados Unidos, estando as crianças prontas para a festa. Saem às ruas para pedir comidas típicas dessa época e doces. Porém, não são todas as pessoas que gostam. Muitos vizinhos nem querem saber de abrir portas, pois muitos se sentem incomodados e acham que isso não passa de uma grande besteira. A Espanha é um dos países que ainda mantém a antiga tradição do culto e respeito aos mortos, assim como no Brasil. Os espanhóis costumam ir no cemitério para limpar os túmulos e levar flores. É como um costume no Brasil no feriado de Finados, em 2 de novembro. Além disso, 31 de outubro coincide com a colheita de castanhas e abóboras, na comemoração chamada de Castanhada. A Irlanda é conhecida como o país de origem do Halloween. Nas áreas rurais, as pessoas acendem fogueiras, como os celtas faziam nas origens da festa, e as crianças passeiam pelas ruas dizendo o famoso Trick or Treats, doces ou travessuras. No dia 1, comemora-se o Dia dos Anjinhos, ou o Dia dos Santos Inocentes, quando as crianças mortas antes do batismo são relembradas. O Dia dos Mortos, El Día de los Muertos, dia 2 de novembro, é bastante comemorado no México. As pessoas oferecem aos mortos aquilo que mais gostavam, pratos, bebidas e flores. Na véspera de finados, a família e amigos enfeitam os túmulos dos cemitérios e as pessoas comem, bebem e conversam, esperando a chegada dos mortos na madrugada. Uma tradição bem popular
são as caveiras doces, feitas com chocolate, marzipan e açúcar. Nesse país existe o Festival Pitacon, comemorado com músicas e desfiles de máscaras, acompanhados pela imagem de Buda. Segundo a lenda, fantasmas e espíritos andam entre os homens, sendo que a festividade acontece no primeiro dia das festas budistas. Símbolos típicos do Halloween com seus misticismos e significados. A abóbora simboliza a fertilidade e a sabedoria. A vela indica os caminhos para os espíritos do outro plano astral. O caldeirão faz parte da cultura, como mandaria a tradição. Dentro dele, os convidados devem atirar moedas e mensagens escritas com pedidos dirigidos aos espíritos. A vassoura simboliza o poder feminino, que pode efetuar a limpeza da energia negativa. Equivocadamente, pensa-se que servia para o transporte das bruxas. As moedas devem ser recolhidas no final da festa para serem dadas aos necessitados. Os bilhetes, com os pedidos, devem ser incinerados para que aquilo que é solicitado através da mensagem escrita seja mais rapidamente atendido, pois se elevará através da fumaça. A aranha simboliza o destino e os fios que tecem suas teias, o meio, o caminho e o suporte para seguir em frente. Os morcegos simbolizam a clarividência, pois eles conseguem ver além das formas e das aparências, sem necessidade da visão ocular. Conseguem captar formas e distâncias através de sua própria energia, emitindo sinais ultrassônicos. O sapo está ligado à simbologia do poder e da sabedoria feminina. O símbolo lunar é atributo dos mortos e da magia feminina. O gato preto, símbolo da capacidade de meditação e reconhecimento espiritual, autoconfiança, independência e liberdade, plena harmonia com o universo. Laranja, cor da vitalidade e da energia que gera força. Os druidas acreditavam que nessa noite, a passagem para o ano novo, espíritos de outros planos se aproximavam dos vivos para vampirizar a energia vital concentrada na cor laranja. Preto, cor sacerdotal, das vestes de muitos magos, bruxas, feiticeiras e sacerdotes em geral. Cor do mestre. Roxo, cor da magia ritualística. A celebração do Dia das Bruxas em 31 de outubro, muito possivelmente em virtude de sua origem como festa dos druidas, vem sendo ultimamente promovida por diversos grupos neopagãos. Em alguns casos, assume caráter de celebração ocultista. Hollywood fornece vários filmes sobre esse tema, dos quais se destaca a série Halloween, no qual um assassino misterioso praticamente imortal retorna para se vingar em sua cidade natal. Muitos desses filmes, apesar das restrições de exibição, acabam sendo vistos por crianças, gerando nelas medo e a má impressão das festas de Halloween. Porém, não existe ligação dessa festa com o mal. Na celebração atual do Halloween, podemos notar a presença de muitos elementos ligados ao folclore em torno da bruxaria. As fantasias, enfeites e outros itens comercializados por ocasião dessa festa são repletos de bruxas, gatos pretos, vampiros, fantasmas e monstros. No entanto, isso não reflete na realidade pagã. O Dia das Bruxas, ou Halloween, sempre aguça a curiosidade das pessoas com o desejo de obter conhecimento sobre fatos reais que envolveram essa misteriosa prática, que é a bruxaria. Bom, mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Halloween? Você acha que é uma festa só para os jovens se divertirem, só para as crianças pedirem doces nas casas? Ou você acha que tem alguma coisa ruim por trás? Comente aqui embaixo e deixa seu like e se inscreva no canal. E bons sonhos!